Domínio próprio é o governo dos próprios desejos, a habilidade de evitar excessos e viver dentro dos limites saudáveis, com moderação, temperança, autocontrole, equilíbrio. O domínio próprio é responsável por trazer a santificação ao homem, e sem ele, o ser humano está literalmente nas mãos do pecado. Olá, queridos, a paz do Senhor. Me chamo Paulo Roberto Júnior, tenho uma palavra de Deus para você, mas antes vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, se puder também um comentário. Eu tenho certeza que essa palavra vai falar o seu coração. A nossa mensagem de hoje está em Provérbios, no capítulo 25, no versículo 28, que diz assim: como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Irmãos, naquele tempo, nos tempos antigos, normalmente as cidades elas eram cercadas de muros, e muros altos. Tudo isso era necessário para que não houvesse uma invasão, de um exército inimigo. Então as cidades eram cercadas de vários muros, de tantos em tantos metros tinham sentinelas que eram seguranças daquela cidade, e o objetivo desses guardas era justamente avisar ao povo que estava dentro da cidade quando aquela cidade estava sob uma ameaça de guerra, de invasão. Por isso tinha os muros e também tinha os sentinelas. Trazendo esse entendimento, fazendo uma aplicação para a nossa vida, o domínio próprio é como um muro de proteção que nos guarda, que nos protege. A própria palavra, a palavra de Deus, ela nos dá orientação do que fazer. A palavra de Deus nos traz o conforto quando nós estamos passando por um momento de dificuldade. Mas a palavra de Deus também nos traz limite, ou seja, nos diz exatamente até onde nós podemos ir. Agora, a palavra de Deus, ela nos traz limite não no sentido de nos aprisionar, de roubar nossa liberdade. Pelo contrário, a palavra do Senhor diz que Jesus nos libertou, que foi para a liberdade que Ele nos libertou. Mas a palavra de Deus, quando eu me refiro a limites, a palavra de Deus nos mostra até onde nós podemos ir para nos proteger, para nos guardar. E aqui no versículo 28 diz o seguinte: como a cidade derribada, ou seja, como a cidade sem muros, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Assim como uma cidade que fica vulnerável sem os muros ou com os muros destruídos, assim é um ser humano que não tem domínio próprio, que não tem controle. A pessoa que não tem controle sobre as suas próprias ações, ela acaba prejudicando a sua própria vida e a vida de terceiros, a vida de quem está próximo dela, da família, dos amigos. Uma pessoa sem domínio próprio, quando ela perde a cabeça, quando ela fica aborrecida com alguma coisa, ela é uma bomba relógio, ela é uma caixinha de surpresa. Ninguém sabe qual pode ser a reação daquela pessoa quando ela é ofendida, quando ela recebe uma má notícia. Então a gente precisa no Senhor buscar esse domínio próprio. Nós precisamos entender que a palavra de Deus é como esses muros de proteção que vai nos preservar, que vai nos guardar. E nós precisamos nos esforçar em buscar a Deus para que nós possamos desenvolver no nosso relacionamento com o Senhor esses muros de proteção, ou seja, o domínio próprio. Em Gálatas, no capítulo 5, o apóstolo Paulo, no versículo 16, diz o seguinte: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não está debaixo da lei. E aqui ele fala das obras da carne, ele vai falar diversas coisas ruins que está inserido no homem, no ser humano, mas ele fala também do fruto do espírito. Olha o que diz aqui no versículo 22. Mas o fruto do espírito é amor, alegria, paz, ser longânimo, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Essa palavra aqui, olha, temperança, tem algumas outras traduções que diz equilíbrio, domínio próprio, ou seja, domínio próprio é fruto no Espírito Santo. Nós precisamos de domínio próprio. Agora, só buscando a presença de Deus, tendo um relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, que nós conseguimos ter todas essas bênçãos aqui que está no fruto do Espírito, que é amor, que é paz, que é alegria, e nesse caso aqui, domínio próprio. Como nós estamos fazendo a leitura aqui de Provérbios 25, no versículo 28, que diz que como a cidade derribada, que não tem muros, assim é um homem que não consegue se conter, ou seja, a pessoa que não tem domínio próprio é como uma cidade devastada, uma cidade que ela não tem segurança. Assim é um ser humano que não tem domínio próprio. Então nós precisamos buscar o domínio próprio no Senhor, para que diante de dificuldades, diante de adversidades, nós possamos aprender a nos controlar as nossas reações, para que elas não nos tirem do caminho ou nos leve ao pecado. Eu gostaria de ler aqui um pequeno texto aqui que eu separei, falando sobre domínio próprio, que diz o seguinte: o domínio próprio é um muro de defesa contra os desejos desordenados da carne. O homem sem domínio próprio bebe em excesso, come em excesso, compra em excesso, trabalha em excesso, vai se divertir em excesso, malha em excesso, descansa em excesso, ou seja, faz
tudo fora do equilíbrio e do controle. Deus, ele quer que nós possamos viver uma vida saudável e equilibrada na sua presença. Agora, para isso, é necessário ter o domínio próprio sobre as nossas ações, sobre as nossas atitudes, sobre aquilo que pensamos, inclusive sobre aquilo que falamos. Mas para isso, nós precisamos buscar um relacionamento com o Espírito Santo, porque é através desse relacionamento que é gerado em nós o fruto do Espírito, e no fruto do Espírito nós conseguimos ter o domínio próprio. Uma outra coisa interessante, o descontrolado reage antes de pensar, enquanto deveria pensar antes de reagir. Ou seja, a pessoa que não tem domínio, sobre si, sobre os seus comportamentos, ela não pensa, ela reage de qualquer forma. E é por isso que, infelizmente, muitos casamentos estão sendo atingidos, muitas famílias estão sendo destruídas, porque a pessoa não pensa antes de agir, ela não pensa antes de tomar uma decisão, porque falta domínio próprio. Para a gente encerrar, eu volto aqui no versículo de Provérbios 25, 28, que diz: como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Que nós possamos buscar esse domínio próprio, esse equilíbrio, essa temperança em Deus. E a única maneira de fazer isso é buscando um relacionamento com o Espírito Santo. Vamos orar? Pai querido, obrigado por essa palavra. Nos ajuda, Senhor, no nome de Jesus, a ter domínio sobre aquilo que falamos, sobre aquilo que pensamos e sobre aquilo que fazemos. Meu Deus, que em nós possa ser gerado o fruto do Espírito, que é amor, que é paz, que é alegria, que é ser longânimo, e também, meu Deus, é ter equilíbrio, domínio próprio. Nós vivemos um tempo, uma geração que as pessoas, infelizmente, estão sem controle daquilo que falam, daquilo que pensam, as pessoas estão sem domínio dos seus próprios atos. Por isso nós temos visto tantas coisas ruins acontecendo. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor preserve o nosso coração, a pureza do nosso coração, e que nós possamos ser guiados não pela nossa vontade, que nós possamos ser conduzidos e guiados pelo Espírito Santo. Que possamos ter uma vida saudável, Senhor, que possamos viver em santidade, que possamos ter domínio sobre os nossos atos para a honra e para a glória do Senhor. Queridos, vou ficando por aqui, mas antes eu pedi mais uma vez, se inscreve no canal, deixa aí o seu like, se puder deixa um comentário e Deus te abençoe.